Olá pessoal, hoje nós vamos então fazer e aprender sobre a concentração comum de uma solução, tá? Então vamos entender primeiramente no nosso habitual como que isso seria. Por exemplo, no cotidiano, muitas vezes preparamos sucos que vêm na embalagem bem concentrados. Fazemos isso adicionando água a determinada quantidade desse suco, diminuindo a sua concentração ou deixando-o mais diluído, tá? E assim então, desse modo, quando falamos em concentração, estamos nos referindo à quantidade de soluto dissolvido em determinada quantidade da solução, o qual a solução nada mais que é a junção do soluto mais o que? O solvente, tá? Muito bem. Se tiver muito soluto dissolvido em pouco solvente, como no caso do suco inicial, tá? Dizemos que a concentração está alta ou que ele está muito concentrado e vice-versa. Ok? Nós temos que, em laboratório, essa relação entre a quantidade de soluto e a quantidade da solução é calculada para soluções que estão sendo analisadas e usadas, de forma experimental. Esse cálculo ele pode ser feito por meio da fórmula que se segue, que é essa fórmula aqui, pessoal, onde nós temos então o C, representa a concentração comum, ok? O M1, ele representa a massa do soluto, ok? O 1, ele vai indicar o quê? Ele indica o índice o quê? De grandeza, que se refere somente ao soluto. Então, o 1, ele vai se referir ao quê? Ao soluto, ok? E o V? O V nada mais é que o volume da solução, ok? Aí então, o fato de estar sem índice aqui indica que se refere o quê? A solução inteira, ou seja, não tem o 1 e nem o 2 aqui. Então, se não tem o índice aqui, ó, o numeral embaixo, 1 ou 2, significa então que essa grandeza representa nada mais que o volume da solução, ok? Então, o volume do soluto e do solvente, o quê? Juntos. Certinho? Então, pessoal, essa é a fórmula a ser aplicada para a determinação de concentração comum, certo? Nós temos que a unidade no sistema internacional que se aplica no resultado desta concentração comum, ela é calculada em gramas por litro. Isso obedecendo o quê? O sistema internacional, certo? Essa relação mostra a quantidade de soluto presente em cada litro da solução. Podemos expressar isso, pessoal, melhor, para entendermos melhor sobre isso, através de alguns exemplos. Vejamos aqui então, olha só. Temos duas questões aqui que nós podemos então resolvê-las. Olha só aqui. Número 1. Um soluto possui, em média, 5 litros de sangue, dissolvidos na concentração de 5,8 gramas por litro de cloreto de sódio, tá? Esse 5,8 ele vai indicar a concentração do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Qual a massa total de NaCl, que é o cloreto de sódio, no sangue de uma pessoa adulta? Vejamos aqui. Ele quer saber o quê? Qual a massa total? Certo? Ele quer saber a massa total de NaCl contida em quê? Em 5 litros de sangue. Então, nós queremos o quê? A massa total, ou seja, o M1, que é a massa do
soluto. Tá? Então, esse aqui será o qual nós estaremos o quê? Determinando. Mas o que nós já temos? Nós temos aqui, ó, 5 litros de sangue. Os 5 litros aqui, pessoal, ele vai indicar o volume da solução. Litros. Litros indica volume. Então, nós temos aqui o volume, 5 litros, certo? E temos o que aqui? Dissolvidos na concentração de 5,8 gramas por litro. Então, aquele valor, ele vai indicar o quê? A concentração, que é 5,8 gramas por litro. A massa aqui, ela vai ser representada de que maneira? Em qual unidade de medida do sistema internacional? Gramas. Por que gramas, Glauber? Porque a concentração não está gramas por litro? É a relação da massa e o volume? Então, se a massa é gramas, indica então que o M1 vai ser determinado em quê? Em gramas. Certo? Então, aplicando a fórmula, temos aqui então que a concentração comum é igual ao M1, que é a massa do soluto, dividido pelo volume. Certo? Então, temos a concentração, não é 5,8? 5,8. Igual. Queremos saber quem? O M1. O M1, então, aqui. E o volume. Qual é o volume? 5 litros. Volume. Certo? Debaixo do 5,8 não tem nada. Mas sabemos que é 1. Por que 1, professor? Porque todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, nós vamos fazer o que aqui? Multiplicar o que? Invertido. Ok? Muito bem. M1 vezes 1, M1. 5,8 vezes 5 é quanto? 29 gramas. Então, a massa aqui de 29 gramas representa a massa de quem? Do cloreto de sódio. Ou seja, de NaCl. Certo? De cloreto de sódio. Muito simples, né, pessoal? Então é só aplicar a fórmula, extrair os dados e jogar esses dados nessa fórmula para então calcular o que é necessário. Que seja a concentração, que seja a massa do soluto, que seja o volume da solução. Certo? Olha só essa 2 aqui, ó. Ela é nada mais que interpretação de dados. Olha só aqui. Nós temos aqui, um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa. De quê? Ácido sulfúrico. Aqui é a sua fórmula molecular. Misturando o quê? 33 gramas desse ácido. Então, nós temos aqui o quê? A massa do soluto. 33 o quê? Gramas. Em 200 ml de água. Esses 200 ml aqui, pessoal, ele vai referir o quê? O volume do solvente. Volume do solvente. Então, nós temos aqui, ó, que ele é o quê? O volume de água. Só do solvente. Então, igual a 200 gramas. Ok? Muito bem. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Por que tem que ser feito em exaustor, pessoal? É um ácido sulfúrico, tá? É altamente corrosivo e bastante volátil, tá? Se você não bastante volátil, eu falo o seguinte, devido às condições de temperatura, pressão, né, no momento que você abre, né, você tem uma saída do frasco de vapores de ácido sulfúrico. E que se isso atingir a você, ao seu nariz, né, na sua respiração, pode te sufocar, devido que a grande reatividade que ele tem com a água. Certo? Muito bem. Aqui então, ao final, a solução ficou com um volume de 220 o quê? Gramas. Volume do quê? Da solução. Então, nós temos que o volume da solução aqui, ó, é 220 o quê? ml. É o volume da solução. A concentração
Ele quer saber a concentração. Em que? Gramas por litro. Então, qual é a concentração em gramas por litro? Simplesmente é aplicar o que? A fórmula. Concentração é igual ao que? Massa do soluto dividido pelo volume. Queremos saber, não é a concentração? Então, concentração é igual. O M1 nós temos? Temos 33 gramas. Nós queremos a concentração, não é gramas por litro? Gramas por litro. Ou seja, a massa em gramas e o volume em quê? Em litros. A nossa massa está em gramas? Está. Então, 33 gramas. E o volume? Nós queremos o quê? O volume aqui em litros, porque a concentração a ser determinada aqui é gramas por litro. Então, o volume da solução. Ah, professor, por que não usou o volume da água? Porque aqui o volume da água é o volume do solvente, só do solvente. Nós queremos saber o que? O volume da solução. O que é o volume da solução? A soma do volume do soluto mais o volume do que? Do solvente. Então, soluto mais solvente forma o total. Que nesse caso é esse aqui, o volume total da solução, 220 ml. Só que nós vamos o quê? Usar o valor aqui em litros. Como que nós fazemos? Ao dividir esse valor aqui por 1000. Por que 1000, professor? Porque 1 litro equivale a 1000 ml. Então, 1 litro equivale a 1000 ml. Então, se dividir esse valor por 1000, teremos então o valor em litros, 0,22 o quê? Litros, tá? Então, aqui o volume da solução, 0,22. Calculando a concentração, temos aqui então 33 dividido por 0,22 é igual ao quê? 150 gramas por litro. Da solução de ácido que? Sulfúrico. Ou seja, 150 gramas do ácido para 1 litro de solução. Então, a alternativa certa, letra E. Onde então nós temos aqui 150 gramas por litro. Certo, pessoal? Então, hoje nós aprendemos a como calcular aqui a concentração comum de uma solução. Qualquer dúvida, vá lá no meu canal e assista novamente esse vídeo. Um imenso abraço. Tchau, tchau.